Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Realmente é a graça do Senhor conosco em podermos reunir novamente juntos, né? O Senhor tem cuidado de nós através do Zoom, das ferramentas que Ele nos tem dado, mas estar junto é muito melhor. Não é verdade? Que a graça do Senhor fortaleça o nosso espírito nessa noite, irmãos. Que Ele possa dispensar para nós tudo aquilo que está no coração dele. Nós vamos dar continuidade a essas mensagens do livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já. O irmão compartilhou conosco sobre nós alistarmos voluntariamente a semana passada. Eu creio que todos nós atendemos esse chamado, né? Acho que... Amém. Microfone aqui. Amém? Amém? Acho que creio que todos nós atendemos esse chamado do Senhor. E o irmão ainda compartilhou conosco que o Senhor, Ele é o Senhor, realmente, das nossas vidas. Por isso, Ele tem cuidado de nós. E queria começar essa noite falando com os irmãos, dando uma pergunta para os irmãos. Irmãos, todos nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Não é verdade? Mas eu queria perguntar para os irmãos, qual a percepção que os irmãos têm disso? Pode parar. A percepção que eu vejo disso está próximo. Os irmãos acham que está próximo. Os irmãos acham que a volta do Senhor ainda vai demorar um pouco. Ainda é para a nossa geração ou não? Qual o sentimento, a percepção, a atmosfera que nós estamos vivendo sobre a volta do Senhor? A gente conversa com irmãos de outra denominação, outros irmãos, e eu confesso para os irmãos que tenho falado com essas pessoas e todas as pessoas falam na volta do Senhor. E eu vejo que isso é uma confirmação da palavra do Senhor. Não é só no nosso meio que nós estamos falando da volta do Senhor. Isso está criando uma atmosfera, não sei se os irmãos percebem, mas uma atmosfera, um ambiente diferente no mundo em que nós estamos vivendo. A grande economia de Deus é Cristo e a igreja. O grande propósito de Deus nessa terra é Cristo e a igreja. É Cristo como centro de tudo, cabeça da igreja, e a igreja como seu corpo. E essa igreja somos cada um de nós. Se nós olharmos para os irmãos, você pode olhar para o irmão e falar, você é a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. E o Senhor criou um plano, o Senhor traçou um plano que está sendo cumprido em nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos. Um dia nós fomos salvos, ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor nos inseriu nesse ambiente que estamos hoje, que é a igreja. Nós estamos sendo edificados como igreja pela palavra do Senhor, pelo trabalhar do Senhor em nossas vidas. Estamos crescendo e amadurecendo juntos como igreja, irmãos. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o mover natural daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Mas tem algo nesse mundo que nós temos que ter essa percepção. Por isso perguntei para os irmãos sobre esse sentimento, sobre esse ambiente. Existe um opositor para tudo isso. Existe alguém que opõe a todo esse crescimento, esse viver normal da igreja, que é o inimigo de Deus. E é Satanás. Ele se opõe a tudo isso. Ele é contra a tudo isso. Efésios 2, versículo 1 e 2, mostra como ele vai ao contrário do que tudo aquilo que Deus planejou para nós. Versículo 1 fala de Cristo. Ele nos deu vida. Graças ao Senhor por isso. Amém. Mas aí começa dizendo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Começa falando de Cristo, ele nos deu vida.
Mas depois descreve como nós éramos antes que Cristo nos desse vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É a estratégia. Por um lado, o Senhor planejou uma salvação completa para nós, mas Satanás também tem um plano. Ele tem um sistema, e esse sistema é o curso desse mundo. É um caminho que esse mundo traça todos aqueles que não têm o Senhor. Esse curso é a política, irmãos. Esse curso é a cultura, é a tradição, é as ideologias de gênero. É tudo aquilo que está sendo implantado no nosso meio que nos afasta de Deus. Por que Satanás faz isso? Para tornar o homem egoísta, amante de si mesmo e independente de Deus. E não só isso, Satanás não para por aí. Satanás quer ser adorado por esse homem. Ele criou esse sistema para que ele pudesse governar o homem sem Deus. Para que ele pudesse fazer desse homem como um fantoche. E o homem age dessa forma, agindo como se estivesse livre desse mundo. Graças ao Senhor, o Senhor já nos libertou dessa prisão. Nós hoje realmente estamos livres do curso desse mundo. O Senhor nos livrou disso. Mas Satanás não desiste. E essa estratégia de Satanás persiste ao longo dos tempos. Se a gente der uma olhadinha no começo da palavra, lá em Gênesis 3, livro de Gênesis, capítulo 3, nós vemos algo que mostra bem qual é a estratégia de Satanás. Capítulo 3, versículo 14. Amém, irmão? Obrigado. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás o teu ventre e comerás pó todos os dias. Aqui Deus dá uma maldição para a serpente, para Satanás. E no versículo 19 ele está falando ao homem, do mesmo capítulo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O Senhor dá uma maldição a Satanás que ele comeria pó. E o homem, em sua essência sem Deus, ele é pó. E Satanás vem se alimentando das almas dos homens durante os tempos, aprisionando esse homem, tornando esse homem seu. Irmãos, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, isso parece algo assim, um pouco normal aos nossos olhos, porque nós conhecemos o inimigo de Deus. Nós já ouvimos essa palavra. Mas para você falar para alguém aí fora que ele é de Satanás, ele se ofende. Não, não sou. Eu sou livre. Isso mostra o tamanho do desconhecimento da palavra de Deus. Se você falar para uma pessoa que não conhece a palavra, você é fantoche de Satanás. Ele não tem essa percepção. Ele não tem esse conhecimento que nós temos hoje. Aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. E isso tem que trazer no nosso coração muito temor, irmãos. Muito temor. Porque essa serpente não desiste, não. Essa serpente, assim como cada um de nós, ela quer aquilo que ela não tem. E nós não somos dela. Graças ao Senhor Jesus. Nós não somos dela. Mas ela não desiste de querer aquilo que ela não tem. O que você tem, você não deseja. Mas o que você não tem, você deseja. E assim também é com Satanás. Satanás tem planejado, arquitetado esse sistema ao longo dos tempos. E hoje nós estamos vivendo o finalzinho disso, o ápice, o desfecho de tudo isso. Confesso para os irmãos que traz temor no meu coração. Pensando nessa palavra, a gente vai pensando, puxa vida. A volta do Senhor está próximo. A palavra nos diz que os dias serão difíceis e que os tempos seriam maus. São tudo aquilo que nós estamos vivendo. E o Senhor
mostra na palavra dele que Satanás vem injetando esse veneno do pecado no homem durante os tempos. Durante os tempos. E nós não estamos livres disso. Nós somos herdeiros de Adão e Eva. Por isso nós também temos esse veneno ainda dentro de cada um de nós. Claro que pela misericórdia do Senhor, com proporção muito, muito menor. Hoje nós vivemos por essa vida que Deus tem nos dado pela sua misericórdia. Mas ainda tem essa natureza dentro de cada um de nós. A palavra diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E em Romanos 5, versículo 12, Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o veneno, aquilo que ainda está injetado dentro de cada um de nós. Essa é a herança que nós herdamos de Adão e Eva, que é ainda aquilo que Satanás nos acusa. É aonde que Satanás ainda pode nos atacar. E ele não desiste, irmãos. Mas graças ao Senhor, o Senhor preparou uma salvação para nós. No Evangelho de João, capítulo 1, tem algo maravilhoso para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa é a salvação do Senhor. É a confirmação da palavra. É a encarnação da palavra de Deus. Jesus Cristo vivendo no meio dos homens para poder salvar todos os pecadores. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Um dia nós cremos, irmãos. Graças ao Senhor, hoje nós somos filhos de Deus. Em Números tem uma passagem que descreve bem, Números 21, ilustra bem essa passagem. Números 21. A partir do versículo 4. Que fala do povo de Israel. O povo de Israel peregrinando pelo deserto. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente ao caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos no deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo e Moisés disse: havemos pecado, porque o Senhor... Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que mordido, que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa é uma ilustração de Cristo, irmãos. Aqui o Senhor manda aquelas serpentes que mordiam as pessoas, e as pessoas morriam. Morriam simplesmente. E Cristo, bem, veio em figura de homem como essa serpente, como uma figura. O Senhor fala para Moisés: constrói uma serpente igual essa que eles estão vendo aí, que estão mordendo ela, de bronze, e coloca ela numa haste. E Moisés fez dessa forma. E o povo precisava crer. O povo precisava crer. E quando era mordido e olhava para aquela serpente, ele era curado.
Mas se ele fosse mordido e olhasse para a serpente sem crer, ele não era curado. Os irmãos percebem isso aqui? Assim também somos nós com Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo, nessa figura de homem sem pecado, e crer que ele veio nessa terra para nos salvar. Ele passou por tudo e por todas as coisas que nós também passamos, irmãos. Eu creio que nós, pela misericórdia do Senhor, não vamos passar pelo que Cristo passou, pelos sofrimentos que Cristo passou por cada um de nós. E ele venceu. E todas as vezes que nós olharmos para Cristo, por tudo aquilo que ele fez por nós, e crermos, nós seremos salvos. Nós seremos salvos, irmãos. Mesmo que nós já tenhamos salvos, nós seremos salvos das situações, nós seremos salvos das ciladas do inimigo, nós seremos salvos de tudo aquilo que esse mundo nos oferece. Ainda em João 14, Evangelho de João 1, Evangelho de João 3, versículo 14. Fala aí do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Cristo foi levantado no madeiro, na cruz, por nós. Morreu para que nós fôssemos salvos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Essa é a obra de Cristo. Irmãos, tenho falado isso para os irmãos. Tenho certeza que todos vocês já ouviram sobre a palavra da salvação. Todos nós já ouvimos. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram sobre essa palavra de salvação. Mas eu estou dizendo isso para os irmãos como advertência. Nós não podemos esquecer isso. Tem que ser algo fresco, vivo na nossa memória todos os dias. 2 Coríntios 2,11 fala que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar os seus desígnios. Todas as vezes que nós ignoramos, que nós achamos que Satanás não nos está vendo, que Satanás não importa conosco, ele tem vantagem sobre nós. Porque ele não dorme, irmãos. Ele não quer perder aquilo que ele pode ganhar. Se ele nos perder definitivamente, acabou. E ele já nos perdeu, mas ele continua nos tentando. Ele quer de todas as formas tomar aquilo que ele não tem. E nós estamos vivendo nesse mundo ainda. Ou seja, nós ainda estamos nesse campo de batalha. Nós ainda estamos no fronte de batalha. E Deus quer produzir em nós, na igreja, um grupo de pessoas que sejam vencedoras contra todas essas ciladas do inimigo. Nós devemos, irmãos, lutar essa batalha, resistir ao inimigo, não baseado nas nossas próprias forças. Não queira lutar com ele nesse terreno, nesse mundo, baseado no seu conhecimento, mas sim na força que Deus supre, no poder de Deus, na vida de Deus que está dentro de cada um de nós, na palavra da verdade que o Senhor tem dispensado para nós. Essa é a maneira de nós lutarmos contra o inimigo. A palavra ainda nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. É um versículo bem conhecido de nós. Diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa palavra diz: sede sóbrio. A palavra sobriedade vem de entendimento. Você entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você saber o ambiente em que você está vivendo. E ainda diz: sóbrios e vigilantes, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando quem possa devorar. Aqui, essa palavra descreve o diabo como um leão. Irmãos, um leão, assim, dita forma, rei das selvas, não é assim? Mas ele é o rei das selvas não porque ele é o mais forte. Ele não é o mais forte. E nem porque ele é o mais rápido. Ele é o rei da selva porque ele é o melhor caçador. Ele é o mais perspicaz caçador. É aquele que caça melhor.
é o mais inteligente, por isso ele é o rei da selva. E nós vemos essa figura do leão. Qual é a estratégia do leão? O leão não ataca o rebanho todo. Chega lá, tem o rebanho todo, ele ataca e vai comendo um pegando. Não, não é dessa forma que ele age. O leão, ele espera um se desviar, um se distrair, um ficar para trás. Aí ele pega aquele que ficou para trás. Por isso ele é o leão. Ele sabe que se ele atacar o rebanho, ele vai perder. Porque ele não é o mais forte. Mas se ele pegar aquele que fica para trás, vai ser muito mais fácil para ele. Irmãos, todos os animais da terra passam fome. O leão não passa fome. O leão não passa fome. Por isso Pedro descreve dessa forma. E na figura da igreja, muitas vezes a gente se distrai. A gente, por uma coisa ou outra, um motivo, uma picuinha, né, uma conversa que a gente não gosta, a gente deixa de reunir. A gente deixa de estar no meio do rebanho. A gente deixa de estar junto. E todas as vezes que isso acontece, nós somos presa fácil para esse leão que ruge procurando quem quer devorar. Pensamos isso, irmãos. Reflitamos sobre essa estratégia do inimigo. Efésios 6:11 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra os irmãos. A nossa luta é contra o inimigo de Deus e os principados e potestades. E se nós deixarmos nos distrair, seja qualquer o motivo, e que nós nos afastarmos do rebanho de Deus, você pode estar certo que você vai ser presa fácil contra esse inimigo. Assim, estatisticamente dizendo, diz que o leão, de 10 investidas que ele tem na presa, ele só perde uma. Ele tem 99% de êxito quase. Dificilmente ele perde. O êxito dele, isso é estatística falando do animal. Mas essa é a figura que Pedro trouxe para nós. Então quer dizer que se nós nos distrairmos com esse mundo aí fora, a nossa chance de perder é muito grande. Nossas chances de perder para esse inimigo é muito grande. Por isso, esse ambiente que nós estamos vivendo hoje tem tanta coisa que nos ilude. Esse mundo aí fora não é feio, irmãos. Não é feio. Tem muita coisa boa e prazerosa nesse mundo, nesse sistema que está aí. A palavra de Deus fala em 1 João que esse mundo jaz do maligno, é do maligno. Esse mundo é dele. Ele tem domínio sobre essas coisas que estão aí fora. Por mais bonitas que sejam, ele tem domínio sobre essas coisas. Os nossos olhos, nós temos que aprender a tirar os nossos olhos desse mundo e olhar para a luz da palavra de Deus. Pedir todos os dias que o Senhor nos revele qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para Ele nas nossas vidas, para que sejamos guardados das investidas desse inimigo. Isso, irmãos, nós encontramos na igreja. Por que na igreja? Porque a igreja é de Deus. Segurança nós encontramos na igreja. Pelo simples fato da igreja ser a igreja de Deus, irmãos. Nós não somos igreja de homens, nós somos igreja de Deus. E nós somos irmãos. Mas tem algo que nós devemos olhar uns para os outros aqui. É fácil a gente falar, ô irmão Zé Roberto, ô irmão Nélio, né, irmão, nós estamos habituados a isso. Mas agora nós precisamos olhar para os irmãos e ver que ele é um combatente, um companheiro de batalha. Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Você olhar para o irmão que está passando por uma dificuldade, por um problema, e olhar e falar, olha, esse irmão é meu companheiro de batalha. Ele não é só o meu irmão. Numa batalha, irmãos, numa guerra realmente, daí, nós dependemos uns dos outros para sobreviver. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém vence uma guerra de peito aberto. E hoje nós estamos vivendo um tempo que realmente é uma guerra, uma luta contra esse inimigo. Efésios, versículo 2, 23, fala que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem jeito de eu dar uma martelada nesse dedo e o resto do corpo ignorar. Não tem como, não é?
Bate aqui, você já faz assim, tem gente que põe na boca, o outro veste assim, a mão ajuda, o rosto muda, o semblante muda, o corpo todo reage. Isso nós somos porque nós somos irmãos e esse corpo é orgânico. Mas em Efésios também, Efésios 3:10, Efésios capítulo 3, versículo 10, diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as muitas formas da sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 2 fala da igreja como corpo. Aqui fala da igreja como a multiforma, as muitas formas da sabedoria de Deus. Para fazer conhecida entre nós, não, entre os principados e potestades. Isso aqui é a estratégia, é o lutar contra, é o resistir da igreja contra principados e potestades. E como é que nós resistimos? Através da sabedoria de Deus. Não baseada em nossas próprias forças. Não individualmente, como cidadãos ou indivíduos, mas como igreja. Para que pela igreja, no versículo 11 diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o cabeça da igreja. É as coisas que tudo converge nele, para que ele possa nos governar, nos suprir, nos fortalecer, nos guardar, nos livrar de todo esse mal. Essa é a igreja, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a igreja, perdoe os irmãos o que eu vou falar, muitas vezes como um grupo social, onde nós reunimos, encontramos irmãos, enquanto o irmão, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo bem? Não, tudo jóia. Muitas vezes falamos para o irmão, ora por mim. Não, vou orar sim. A gente nem pergunta, irmão, você está passando por algum problema? Você quer que eu ore por um problema específico, um problema de saúde, alguma coisa? Ficou muito comum. Por isso nós temos que olhar como irmãos. Mas agora nós precisamos, eu falo com os irmãos, com o meu coração cheio de temor. Porque o ouvido mais próximo aqui é o meu. Nós temos que olhar para os irmãos como companheiros de batalha, irmão. Nós estamos nessa luta. Nós somos irmãos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas nós somos companheiros de batalha também. Em Apocalipse, fala um pouco da igreja, Apocalipse 12. Esse capítulo 12 de Apocalipse fala de uma batalha entre uma mulher e o dragão. Ou seja, entre a igreja e o adversário nosso, Satanás, o inimigo de Deus. E aqui descreve essa mulher no versículo 1. Diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esses dois versículos descrevem essa mulher. Essa mulher é a igreja universal. É a igreja, é a assembleia de todos os santos. São os irmãos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essa é a igreja de Deus na terra. E aqui ela tem 4 características muito, muito importantes. Ela fala que ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa na cabeça com 12 estrelas. E ela está grávida. Vestida de sol. Malaquias 4:2 e Lucas 1:78 fala que o sol, que Cristo é o sol da justiça. Ele é o nosso sol. Essa igreja está vestida, ela está revestida, ela reflete a glória do Senhor. Ela reflete aquilo que o Senhor é. E fala que essa igreja está com a lua debaixo dos pés. A lua tipifica a palavra. Debaixo dos pés, o fundamento, a base. Ela está baseada na palavra, fundamentada na palavra. Lua por quê? Porque a lua não reflete luz própria. Ela reflete a luz do sol. Né?
E essa palavra é a expressão de Cristo. Né? Ela está fundamentada não só na expressão de Cristo, mas também naquilo que Cristo é, na sua própria palavra. E algo interessante que João descreve nesse versículo 2, 1 e 2. Fala que ela tem uma coroa na cabeça. Essa coroa tipifica vitória. Como se tratando de uma batalha, João descreve a vitória antes do desfecho da vitória. Isso quer dizer para nós que somos a igreja, que nós já vencemos, irmãos. Nós não temos a perspectiva da vitória. Nós vamos vencer. Por isso, nossa mulher já está coroada. E essas 12 estrelas são os patriarcas, as 12 tribos de Israel. E tem algo que é a característica mais importante dessa igreja, que ela se acha grávida. Essa mulher que é a igreja está grávida. Está no período de gestação. Vai nascer uma vida dela. Tem que nascer, tem que gerar. E esse é o período que nós estamos vivendo, irmãos. O período de gestação dessa mulher. Ela diz no finalzinho do versículo 2, sofrendo tormentos, que ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. As mulheres sabem o que é isso, né? Os homens, infelizmente, e graças ao Senhor, nós nunca vamos sentir a dor do parto, né? Mas, né, irmã, está próximo, né? Essa mulher está sofrendo, irmãos. Ela está gritando, ela tem tormentos para dar à luz. E nós, como igreja, nós precisamos ter essa realidade, que a igreja precisa dar à luz. Ela precisa gerar esse filho varão. Não é fácil. É com sofrimento, é com gritos, é com dores. Mas a igreja precisa gerar esse filho. E esse filho varão é a parte forte da igreja, com seus vencedores. Aqueles que vão reinar com o Senhor quando o Senhor voltar nos céus. Esse filho varão realmente são aqueles irmãos e irmãs que resistiram, que venceram o inimigo, que batalharam ao lado uns dos outros e também ao lado do Senhor, e vão batalhar com o Senhor nos céus. Mas aí no versículo 3, tem algo importante. Viu-se também outro sinal do céu, e eis que um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Aqui mostra a intenção desse dragão. Agora, aquela serpente que começou lá no Êxodo, lá em Gênesis, agora ela é um dragão. Por que ela cresceu e se tornou um dragão? Porque eu disse no começo, de tanto se alimentar da alma do homem sem Deus. Hoje ele é um dragão. Um dragão você não ignora um dragão. Uma serpente até você pisa na cabeça dela e mata a serpente. Mas um dragão. E aqui fala que ele se opõe à igreja muito claramente. Ele fala que no versículo 4, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quanto nascesse. Aqui é bem claro, irmão, não tem nada de sutileza, não tem nada de subterfúgios. Ele se detém em frente da mulher, ele se opõe. Vamos dizer aí na nossa linguagem, tete a tete, ele encara realmente a igreja para devorar o filho quando nascesse. Por que Satanás quer fazer isso? Porque ele sabe que ele vai perder essa guerra. Ele quer impedir de todas as formas que esse filho varão nasça. Ele quer pedir de toda forma que nós, como irmãos, como igreja, podemos amadurecer, crescer e entender qual é o propósito de Deus para nós. Hoje nós vemos tudo isso que Satanás tem visto como engano, como distração, como mentira, e é tudo isso que ele faz conosco. Nos engana, nos distrai, mente para nós. Mas vai chegar o tempo em que ele vai nos opor diretamente, irmãos. E esse tempo está próximo. Esse tempo está bem próximo.
Versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O filho nasceu. Ou seja, Satanás perdeu essa batalha. Bom, vamos ter, a igreja vai gerar os vencedores. E nós olhando uns para os outros, nós temos que pensar que nós somos companheiros de batalhas e que todos nós precisamos vencer essa batalha, irmãos. Nós precisamos ser um grupo de todos nós, seu Olho. Quando nós olhamos para nossas famílias, para os nossos familiares, para os irmãos, para os nossos filhos, nós temos que pensar neles dessa forma. Todos nós precisamos vencer essa batalha. Todos nós possamos chegar no fim e sermos arrebatados com o Senhor quando o Senhor vier nos céus. Irmãos, eu estava preparando a mensagem pensando nisso aqui. O Senhor vem nos céus, arrebata o filho varão. Os irmãos já pensaram o caos que essa terra vai virar quando as pessoas tiverem percepção do que aconteceu? Você olhar para o lado, o meu vizinho não está ali, ou a minha esposa não está, ou o meu filho, alguém que a gente ama, tão próximo da gente, não está, e você fala onde foi parar, e você pergunta, outro pergunta, mas para nós, como igreja que conhecemos a palavra, o Senhor vai te iluminar e fala, puxa vida, o Senhor o arrebatou. Que sentimento que não vai dar. Pensa, irmãos, que sentimento, que caos que não vai virar essa terra. Que tristeza, realmente, fala, puxa vida. Eu vivi a igreja somente com os irmãos, deixei de viver a igreja como companheiros de batalha. Eu vivi na minha zona de conforto e agora eu estou aqui. Irmãos, vai ser um tempo muito, mas muito difícil. Muito difícil. Então, não se engane, irmãos, que vai ser tempo fácil. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor ainda está cuidando de nós com a sua muita misericórdia. Mas esse tempo vai ficar muito mais difícil. E nós vamos ter certeza que essa batalha está sendo travada nos céus e que daqui a pouco ela vai ser travada na terra também. E todos nós vamos estar envolvidos nela, querendo ou não querendo, é o que a palavra diz. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustém durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Irmãos, o inimigo vai fazer tudo, para poder impedir que esse filho varão nasça. Porque esses serão o exército de Deus para lutar contra ele. Os irmãos vão detalhar depois. O meu encargo é mostrar para os irmãos que a igreja precisa gerar realmente esse filho varão. Mas o filho varão, os vencedores vão ser aqueles que vão lutar ao lado do Senhor para vencer o inimigo na guerra do Armagedon. Eles vão estar lado a lado com o Senhor. Se nós pensarmos na nossa salvação, nós ganhamos a vida eterna. Mas a nossa vida eterna ainda é para a eternidade. Esse período em que o filho varão for arrebatado, vai ser estabelecido o reino de Deus dos céus. O reino dos céus. E esse tempo vai ser o tempo em que o Senhor vai estabelecer o seu governo nessa terra. Você acha que o inimigo vai entregar isso aqui de mão beijada? Claro que não. Mas Cristo vai vencer e ele vai ter essa guerra, ela vai ter essa luta. Então vai ser tempos muito difíceis. A palavra nos diz no versículo 10, diz assim, Apocalipse 12, 10 ainda, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A resistência do inimigo de Deus. Ele é o acusador, ele não dorme de dia e de noite. Nós cantamos um hino agora há pouco que não é o nosso estágio, mas o nosso estado. Nós realmente, muitas vezes, não nos sentimos preparados para a volta do Senhor, é um sentimento normal de cada um. Se você se sentir preparado, você também acomoda, é uma zona de conforto. Nós precisamos continuar lutando e nos preparando realmente. Mas quando nós caímos, irmãos, quando por motivos, não sei qual motivo, se porventura nós cairmos ou pecarmos,
esse inimigo de Deus, nós como igreja, ele vai nos acusar dia e noite. Dia e noite diante do nosso Deus. E ele acusa lá e acusa aqui, dentro de cada um de nós. Na nossa consciência, no nosso coração, porque ele não quer que nós lutemos essa batalha. Ele não quer permitir que sejamos fortes. Ele não quer realmente que nós olhamos para essa palavra e falemos, eu fui um vencedor. Mas o Senhor preparou algo para nós. Hebreus 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das nossas obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Toda vez que esse inimigo, o acusador dos nossos irmãos, nos acusar, ou tiver um irmão acusado, algum problema, nós precisamos aplicar esse sangue, o sangue do Cordeiro de Deus pelo Espírito eterno. E ele purificará a nossa consciência. Por que a nossa consciência? Porque é onde o inimigo nos acusa. É os dardos inflamados do inimigo. E o Senhor sabe que ele é assim, por isso ele preparou para nós. Agora nós temos o sangue, e esse sangue limpa a nossa consciência, não para que nós possamos viver na nossa zona de conforto, mas para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, para que possamos amadurecer o Senhor. Ainda voltando para Apocalipse 12. Ainda versículo 6 fala: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para nele a sustém durante 1260 dias. Deus vai preparar um lugar para a igreja ainda. Aqueles que não forem vencedores, o Senhor vai preparar um lugar. Aqui fala que é um lugar no deserto. É o que eu estava dizendo dos tempos difíceis. No deserto não tem conforto, irmãos. Conforto lá no deserto só tem aquilo que Deus preparar para o homem. A gente vê na figura do povo de Israel que durante os 40 anos de peregrinação, eles comeram daquilo que Deus deu, eles andaram na direção que Deus preparou, né? Tudo aquilo que Deus preparou, porque no deserto não tem nada. Assim também vai ser esse tempo. Deus vai cuidar da igreja, mas vai ser tempos difíceis, vai ser tempo com falta de muitas coisas, né? A gente não sabe o que é. Deus vai estar cuidando de nós, daqueles que ficarem, espero que não nós, né? Daqueles que ficarem, vai estar cuidando. Mas não pense os irmãos que vai ser fácil. E nós, irmãos, o sentimento dessa palavra é que o Senhor possa realmente trazer em nós, no nosso coração, o desejo de pregar o Evangelho, salvar as pessoas, salvar os nossos familiares, para que, como igreja, sejamos fortes, ativos, como realmente guerreiros desse exército. E o Senhor preparou para nós como fazer isso. Versículo 12 diz: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui o Senhor está nos ensinando como vencer. Os irmãos aí conhecem aquela receitinha de bolo, sabe lá? Você põe assim, faz assim, é mais ou menos assim, né? Mas o Senhor mostrou algo para nós aqui que nós temos tudo preparado para vencer. O sangue do Cordeiro. Nós vemos muito isso. Usa o sangue, aplica o sangue é a nossa base. Mas esse sangue do Cordeiro realmente está sendo eficaz em nossas vidas? Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, as que aguardam para a salvação. Cristo ofereceu-se de uma vez para sempre. Ou seja, a salvação, esse sangue derramado na cruz é uma forma definitiva. Nós não precisamos de outro sacrifício. Nós já temos o sacrifício do Cordeiro definitivo
para que nós possamos aplicar esse sangue. Da maneira prática de aplicar o sangue. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Essa é a prática. Se nós caímos, se nós pecamos, peça perdão, confessa para o Senhor. Ele é fiel e justo. Irmãos, isso é tão importante porque se nós retemos isso em nós, aquele versículo que nós não podemos não ignorar os desígnios de Satanás, nós nos tornamos presa de Satanás. Toda vez que você confessa o seu pecado ao Senhor, é lavado com o sangue do Senhor, Satanás não tem vantagem sobre você. Ele não tem como te acusar. Você errou, eu errei, infelizmente errei, mas me arrependi, pede perdão para o Senhor, ele vai te acusar como? Falar, você fez isso e isso errado. Eu falo, eu fiz, realmente eu fiz, mas eu me arrependi. Pedi perdão para o Senhor e o Senhor, pelo seu sangue, me limpou e perdoou os meus pecados. Se é um arrependimento genuíno no nosso coração e isso é genuíno na presença de Deus, nós não tem como ser acusados por Satanás. Nós deixamos de ser presa dele, ele não tem como nos laçar, nos acusar. Os irmãos percebem como isso é importante na vida do cristão e na nossa vida como crente. Nós precisamos aprender a aplicar o sangue realmente na prática. Não deixar nenhuma oportunidade para que ele possa nos acusar a nossa consciência. E nós somos lavados, e ele fala que ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e das nossas injustiças também. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5,9 fala, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo tem o poder de nos fazer justos. Homens justos. Homens que possam entrar na presença de Deus. Muitas vezes, por um motivo ou outro, por uma vez que nós tropeçamos, nós perdemos a presença de Deus. Não porque Deus se afasta de cada um de nós, mas por nós mesmos, por nos sentirmos acusados, por não nos sentirmos dignos de estar na presença de Deus. Mas esse sangue nos perdoa, nos justifica. Efésios 2:13. Efésios 2:13 diz, porque Deus é que Perdão, irmãos. Efésios, estou em Filipenses. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo nos traz de volta a comunhão com o Senhor. Nos traz de volta a comunhão com a palavra. Nós temos intrepidez e realmente liberdade para estar na presença do Senhor. É assim que nós vamos vencer através do sangue. O outro item que fala é o testemunho da palavra. A palavra de Deus. 1 Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 22, a partir do 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, à palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. A palavra do Senhor, ela é imutável. Ela é infalível. Ela não muda.
Se a palavra de Deus diz que nós podemos vencer, nós vamos vencer. Se a palavra de Deus diz que ela vai nos dar uma direção, nós vamos ter essa direção. Muitas vezes olhamos pela palavra com nossos olhos de homens e ficamos pensando, será que está certo? Será que isso vai acontecer? Será que isso é para mim? É aquilo que está dentro de nós, é aquele resquício do veneno da serpente que fica mexendo na nossa mente. Né? Será que é assim? Nós temos que olhar para essa palavra e saber que ela é a palavra de Deus, irmãos, e ela é permanente. Se você não crê nessa palavra, você não tem solução. Essa palavra é a nossa salvação. Essa é a palavra do testemunho que nós temos que dar para as pessoas. Tiago 1,18, aí pertinho, diz, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou, ou seja, esse filho varão foi gerado pela palavra da verdade, como se fosse primícias. Ou seja, aquele fruto maduro, aquele que amadurece primeiro. Os vencedores. Nós fomos gerados por essa palavra. Para que nós fôssemos realmente vencedores. É o que a palavra nos diz. Mateus 7, 24. Estou terminando, irmãos. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ninguém edifica ou constrói uma casa sobre a areia, né? Ou um terreno lamaçal, é sempre sobre um firme fundamento. Sejamos prudentes, irmãos. Edificamos a casa, a nossa casa física, ou seja, a nossa família sobre essa rocha que é a palavra de Deus. Os nossos filhos, esposas, parentes, familiares que nós amamos tanto, e que por uma vez que nós deixamos de falar, ou uma ocasião, ou aquelas picuinhas que existem realmente, essa pessoa seja privada da palavra da verdade, do testemunho dessa palavra da verdade. E ainda por final, essa terceira parte fala não amar a própria vida. Mateus 16, 24. Esse versículo é a bandeira do cristão, né? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porventura, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, quero dizer para os irmãos que nós não nos conhecemos realmente. Por diversas situações, sei que os irmãos já passaram por essa experiência. Você fala, acontece algo conosco, a gente fala, puxa, bicho, né? Que reação eu tive? Né? Uma situação difícil, uma ofensa, um problema. A gente tem diversas reações. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, o homem não se conhece. Mas o Senhor nos conhece. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele nos conhece antes que nós fôssemos formados. Mas da mesma forma que o Senhor nos conhece, o inimigo de Deus também nos conhece. Ele sabe quais são as nossas intenções e as nossas reações. Podia falar para os irmãos aqui sobre fama, riqueza, buscar todas essas coisas que esse mundo nos oferece. Mas o desejo do meu coração não é isso, que eu tenho certeza que os irmãos têm percepção sobre isso. O desejo do meu coração nessa noite é falar sobre nós mesmos. Olharmos para dentro de cada um de nós, irmãos. Sobre a palavra de Deus, sobre como estamos vivendo nesse mundo realmente. Ou seja, qual é a nossa prioridade nessa terra? Qual é o nosso alvo nesse mundo? Qual é o nosso objetivo, irmãos? Qual é o seu objetivo? Nós temos os jovens que
casar, quer formar, quer trabalhar. Nós, um pouco mais velhos, queremos adquirir alguma coisa para que a gente tenha conforto quando tiver mais velho, quer aposentar, né, Zé Roberto? É. Nós temos objetivos que são naturais da vida do ser humano. Isso só é algo normal da nossa vida e não tem nada de errado nisso, não. Mas quanto tudo a isso que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, qual o seu objetivo? Qual a sua percepção daquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor? Irmãos, falo isso com temor no coração, com muita oração realmente, porque se os irmãos não perceberam, não têm essa percepção, os tempos estão quase lá, irmão. Quase lá. A volta do Senhor, ela é certa. A palavra do Senhor nos afirma. Nós temos visto sinais acontecendo no mundo, na natureza, em tudo aquilo que a gente está vivendo, cumprindo a palavra, as profecias, as escrituras. Esses são sinais que dão a certeza que essa é a palavra de Deus. Mas nós, como companheiros de batalhas, nós estamos olhando uma vitória lá à frente ou estamos realmente alheios a essa batalha que está acontecendo no meio de cada um de nós? Cada um de nós. Não se distraia, irmão. Não se distraia. Não se distraia realmente. Esse mundo nos dá vários caminhos, várias oportunidades, várias boas oportunidades aos nossos olhos. Mas só existe um caminho, só existe uma vida, e é Cristo Jesus. E o Senhor falou que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Para nós sermos salvos, para nós sermos vencedores, só existe esse caminho. É o que a palavra do Senhor nos diz. Nós precisamos realmente dar testemunho dessa palavra, para que a gente possa olhar para as pessoas e dar uma direção para elas. Muitas vezes nós temos irmãos muito próximos a nós que ainda não viram esse caminho. Eu digo irmãos, estou falando para a igreja. Muitos irmãos que ainda vivem a vida da igreja, vivem o igrejar de uma forma muito natural. Nós estamos no campo de batalha. Campo de batalha. A gente percebe isso quando você fala da palavra de Deus para as pessoas. Algumas pessoas recebem, né? Gera esse filho, essa semente é plantada. Mas a grande maioria das pessoas ignora a palavra de Deus. Ah, que isso? Esse mundo acabar, com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, as coisas mudando dessa forma, tudo ficando tão fácil. Nós temos carro, avião, internet, computador, tudo acontece aqui, ó. Aqui. Tudo tão simples, não é? A gente olhar para isso e falar que isso tudo vai acabar, a pessoa fala, puxa, sério? Que besteira você está falando para mim. Isso não é para agora, não. Né? Se ele for educado, ele vai falar para você, não, isso não é para agora, não. Isso ainda vai demorar demais. Vai demorar demais. Mas não vai não, irmãos. Não vai não. Não vai não. Quero falar para os irmãos que o Senhor vai dar a coroa para aqueles que amam a sua volta. Não preocupa com isso agora, não. Não preocupa se você ama a volta do Senhor, não. Ame o Senhor. Se envolva nessa guerra. Procura conhecer a palavra do Senhor. Procura aplicar o sangue do Senhor. Que você vai ver que esse sentimento pela volta do Senhor vai ser natural. Você vai perceber que você vai amar a volta do Senhor como nunca. Mas nós temos que estar envolvidos nesse ambiente, não esse ambiente do mundo, mas naquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Queria convidar os irmãos para a gente ficar de pé, para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra que nos constitui, nos dá direção,
e é totalmente acessível a cada um de nós. Pela misericórdia do Senhor, nós temos essa palavra na nossa boca e no nosso coração. Temos essa palavra em nossas mãos, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós, que nos salvou e nos livrou do laço do inimigo, nos redimiu dos nossos pecados. E hoje nós temos intrepidez para estarmos nesse momento orando e falando contigo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Sonda, Senhor, os nossos corações. Renova, Senhor, a nossa mente. Nos dá clareza do que esse mundo é, do que esse mundo tem nos oferecido, para que possamos ter espírito de sabedoria e nos desviar de toda a aparência do mal. Oh, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos presencialmente como igreja, como a igreja de Deus. Nós somos o teu povo, Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós temos a certeza da vitória, não pelas nossas forças, mas por causa do teu poder que opera em cada um de nós. Oramos, Senhor, pela tua bênção na família de cada irmão e irmã. Visita, Senhor, cada coração. Visita, Senhor, cada lar. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, antes mesmo, Senhor, que elas possam existirem. Porque tu és o nosso Deus. E nós amamos a ti e a tua palavra, Senhor. Ainda nos desperta, Senhor. Ainda traz para nós luz e realidade dessa palavra. Tu és o nosso Deus. Que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.